Olá, colegas inscritos no curso de Planejamento Estratégico e Avaliação dos Programas de Pós-Graduação. Meu nome é professor Tiago Ardengue, juntamente com o Gustavo, eu sou responsável por ministrar esse curso. E o módulo que eu vou conversar hoje com vocês é sobre a avaliação da pós-graduação. Esse módulo ele está dividido em duas grandes aulas, dois grandes encontros. O primeiro encontro eu vou conversar sobre o processo de avaliação propriamente dita, e numa segunda parte nós vamos discutir um pouco sobre a ficha de avaliação. Eu me coloco à disposição por todos os canais de e-mail e de Moodle que estão disponíveis para vocês quando se inscreveram no curso. Então, para começar esse primeiro módulo, nós vamos discutir, eu consegui dividir essa discussão em três grandes pilares. O primeiro pilar, nós vamos discutir o sistema de avaliação propriamente dito, como o sistema se dá, o histórico e a evolução desse sistema de avaliação ao longo do tempo, principalmente os objetivos, para onde a gente quer chegar com esse tipo de avaliação. Num segundo momento, num segundo pilar dessa nossa discussão, nós vamos discutir um pouco sobre o regramento, especificamente o regramento da atual quadrienal, que está em voga, e possivelmente as regras que irão regir as próximas avaliações. E, por último, nesse terceiro pilar, as etapas de avaliação, iniciando desde o processamento de dados e a inserção de dados que é colocado pelo coordenador na plataforma Scupira, um curso que vocês já tiveram, até o período de recurso ao presidente da CAPES do resultado que é colocado. Então, é inegável nós entendermos como o Sistema Nacional de Pós-Graduação ele vem evoluindo ao longo do tempo e como ele se tornou um sistema sólido, reconhecido internacionalmente. E esse reconhecimento, essa evolução, que trouxe benefícios importantes para o país, seja na formação de recursos humanos qualificados para atuar nas universidades, seja na produção de conhecimento científico, que é utilizado para o desenvolvimento do país, ele é consolidado e ele é sólido, e essa solidez é muitas vezes relacionada com o nosso sistema de avaliação dos cursos de pós-graduação. Esse sistema que se consolidou ao longo dos anos e que é feito através das mesmas constituições do Sistema Nacional de Pós-Graduação em si. Então, esse sistema de avaliação, ele acontece de acordo com os níveis de avaliação da própria CAPES. Então, nós temos o primeiro nível, que são o nível dos colégios, as 9 grandes áreas que estão no segundo nível e as 49 áreas de avaliação nas quais os programas que nós participamos irão ser avaliados. Ou seja, as áreas elas têm uma determinada independência para criar parâmetros e criar alguns indicadores que serão utilizados na avaliação do programa de pós-graduação. Esta avaliação, historicamente, iniciou há muito tempo, com relatórios anuais que eram colocados basicamente em 1966, 67, mas a avaliação propriamente dita, no formato que nós temos, que é responsabilidade da diretoria de avaliação e que é feita com o apoio de avaliadores ad hoc, ela iniciou em 1998, ela tem o seu marco inicial, esse tipo de avaliação, em 1998, na qual o período de avaliação era trienal. Então, os programas eles inseriam as informações, inserem as informações no sistema, e a cada 3 anos é feita uma comissão de avaliação que avalia esses programas e dá uma nota de 1 a 7, dependendo do desenvolvimento do programa. Mas esse marco mudou a partir de 2007, quando a avaliação passou a ser quadrienal, e é o que vem se mantendo até o atual contexto. Esse sistema de avaliação, na qual um programa ou um curso de pós-graduação é avaliado periodicamente, através das informações que são coletadas, ele pode ser dividido em 2 grandes blocos. Então, eu tenho um sistema de avaliação da pós-graduação para os cursos de entrada, um sistema que eu avalio a entrada de um determinado programa ou curso no sistema, que é a avaliação de propostas de cursos novos, que é feito também de acordo com um determinado calendário, mas eu posso ter também a avaliação propriamente dita para a permanência dos programas de pós-graduação do sistema, que é, sim, a avaliação periódica dos cursos de pós-graduação, dada de 4 em 4 anos, e que é o objetivo desse módulo que eu vou conversar hoje. Então, essa avaliação periódica dos cursos, ela tem como 2 objetivos principais. O primeiro é que essa avaliação é que vai dar certificação de qualidade para a pós-graduação brasileira. E isso tem sido referência para a distribuição de recursos, seja recursos para a formação de recursos humanos, né, como, por exemplo, as bolsas de pesquisa, ou então a recursos para fomento de laboratórios e fomento de pesquisa. Então, nós estamos trabalhando
um critério de qualidade que vai distribuir recursos públicos para a formação nos programas de pós. E o segundo objetivo principal desse processo de avaliação é, teoricamente, nós identificarmos assimetrias, identificarmos áreas que são estratégicas para o desenvolvimento do país e áreas em que nós deveríamos avançar em termos de conhecimento científico, né? E a partir daí, então, se faria orientação e indução de programas específicos para atingir essas determinadas áreas e expandir os programas em termos de território nacional. Esses objetivos da pós-graduação, esses dois objetivos de avaliar prioridades e de distribuir recursos, né, de dar uma qualificação, que basicamente é para a distribuição de recursos, ele tem como base fundamentais 3 pilares. Então, o primeiro é que esse tipo de avaliação, o reconhecimento e a confiabilidade dela, ela está fundamentada em 2 pontos. O primeiro, na qualidade da informação, então, na qualidade do que é colocado pelo programa, né, na qualidade de formação do programa, na qualidade de inserção social, na qualidade de pesquisa, como nós vamos ver no próximo módulo, e isso é assegurado por uma avaliação por pares. Então, o que é importante nós entendermos nesse pilar é que essa avaliação que nós temos, ela é comparativa. Nós somos comparados com os nossos pares e a avaliação propriamente dita do programa, ela é dada por pares de revisores ad hoc. Então, é uma avaliação que não é única e exclusivamente do meu programa. Nós fizemos comparações. O segundo pilar é que esses critérios que são utilizados por esses avaliadores ad hoc e por essa comissão de avaliação, ela é debatida e atualizada por toda a comunidade científica em cada período avaliativo. E, por último, nós prezamos, essa avaliação preza pela transparência de todo o seu processo, desde a informação, coleta de informação, até a divulgação dos resultados. E essa transparência pode ser avaliada nos próprios sites da CAPES, onde nós temos uma série de informações sobre todo o processo avaliativo e sobre os resultados. Especificamente, nesse site, naquele endereço que foi colocado no slide anterior, nós vamos destacar a página das coordenações de área, e nessas páginas a gente consegue ter todas as informações específicas para a coordenação e para o coordenador. Quando nós clicamos nessas páginas de coordenação de área, nós vamos ver essa distribuição do Sistema Nacional de Pós-Graduação em colégios, em grandes áreas e em áreas. Especificamente, se nós utilizarmos uma área específica do conhecimento, como essa da odontologia que eu peguei, e nós entrarmos na área, na página, vocês vão ver uma série de informações de quem é o coordenador, etc., mas nós vamos encontrar 2 documentos bases, que são os documentos que servem e que balizam a avaliação dos programas de pós-graduação. Um documento chamado documento de área. Nesse documento, a área se posiciona sobre o que ela entende como os objetivos de pós-graduação, como os desafios que serão enfrentados pela área, como o que seria um programa internacional, o que seria os principais desafios em termos de inserção social, e para onde a área pretende ir no futuro. Ela se dá um retrato do que nós temos, e também a ficha de avaliação, que é o instrumento que nós vamos discutir no próximo módulo, que irá colocar todos os indicadores e os parâmetros nas quais os programas serão avaliados. Obviamente que ainda tem mais outros documentos, mas esses 2 documentos são os documentos que balizam toda a avaliação dos programas de pós-graduação. O programa de pós-graduação, ele é regrado, basicamente, por legislações que são específicas da CAPES. E a primeira legislação, para nós entendermos, do ponto de vista histórico, o que é a pós-graduação brasileira, é o relatório Sucupira, ou parecer CES-CFE de 1977 e 1965, contextualizando, né, num período anterior, o que era pós-graduação, quais eram os objetivos de formação naquele país, e esse documento é usado até hoje, como de uma perspectiva histórica, né, do que é um programa de pós-graduação e o que seria um mestrado e doutorado. Mas, obviamente, o regramento, né, que nós temos hoje da avaliação, especificamente dessa avaliação quadrienal, ele mudou, e um grande avanço que nós tivemos com a diretoria de avaliação foi que nós tivemos essa portaria de agosto de 2021, e os seus desdobramentos agora que vocês encontram naquele site, sobre o que seriam os parâmetros, consolidando os parâmetros de avaliação da pós-graduação. Especificamente, essa portaria traz o que seria a composição do Sistema Nacional de Pós-Graduação, que nós trataremos melhor num outro momento, mas basicamente
nós temos nessa portaria o que são os programas regulares, os programas de funcionamento, né? Os programas regulares, aqueles que são aprovados pelo CNE e homologados pelo ministro, programas em funcionamento, que é a partir da ativação de suas atividades de manutenção, os programas recém-aprovados, que eu coloco aqui como aqueles programas que foram aprovados durante o ciclo avaliativo, os programas em formas associativas, que nós temos quando 2 PPGs oferecem, pelo menos de 2 instituições diferentes, que compartilham responsabilidades, e os nossos PROFs, né, os programas profissionais para qualificação de professores da rede básica, da rede pública de educação básica. Né? Nós temos aqui em Santa Maria até o presente momento, Prof. Mate, Prof. História e o Prof. Gel. Esse processo de avaliação ele se dá em 5 grandes etapas. Né? Numa primeira etapa, os programas coletam informações e inserem isso na plataforma Sucupira. Essas informações são prestadas anualmente através de um calendário. Depois, essas informações são tratadas por técnicos da CAPES, então são vistos inconsistências em termos de duplicidade de produção, em termos de erros de digitação. E essa informação, depois de tratada, ela é dada, então, às comissões diárias, que são comissões formadas pelo coordenador, pelos coordenadores de área e também por avaliadores ad hoc, que são docentes de programas de pós-graduação. Esses avaliadores ad hoc são convidados a participar disso também, seguindo um regramento específico, e essa avaliação vai dar, então, uma nota aos programas que variam de 1 a 7, como nós vamos discutir até mais posteriormente. Essa nota depois ela é chancelada ou não pelo Conselho Técnico Científico de Educação Superior da CAPES, CTC, então tanto as fichas dos programas quanto o relatório geral de cada área que é feito após a avaliação, ele passa por uma análise e chancela do CTC e após isso sim que esse resultado é então deliberado pelo CNE e pelo MEC e aí sim encaminhado para aprovação ou renovação do curso de pós-graduação. Todo esse processo ele é feito de 2 formas, né? Eu posso ter um processo que é específico para os cursos que já estão e um processo de avaliação que, na verdade, é um pouco diferente, né, como ocorre para os cursos que estão recém-aprovados. Então, nessa primeira etapa, nos cursos regulares, o que se faz é uma avaliação dos cursos nota 1 e 2 que vão ser descredenciados. Na primeira etapa, até a nota 5, né? Então, notas 3 e 5, os cursos que vão ser e vão permanecer no sistema. E depois, nessa segunda etapa, tudo dentro daquela semana da quadrienal, são separados os cursos nota 5, que teoricamente têm potencial para ir para o critério de excelência, e aí sim, na terceira etapa é dado a nota de excelência de acordo com parâmetros e critérios que são descritos nas fichas de avaliação de cada área. Então, nós temos aí de 1 a 2 são cursos que vão ser descredenciados do sistema, de 3 a 5 os cursos que vão permanecer no sistema, né? Se nós fôssemos ver 3, um curso regular, 4, um curso bom e 5, um curso muito bom, como nós iremos ver no próximo módulo, e nota 6 e 7 para os cursos de excelência. Já aqueles cursos PPGs, né, que estão entrando no sistema agora, que foram aprovados durante o ciclo avaliativo, a avaliação é basicamente para se verificar se o que foi aprovado na PCN continua sendo feito ao longo desse período avaliativo e, obviamente, que o planejamento estratégico do programa aqui é bastante avaliado. Né? Então, se o programa ele continua fazendo o que está sendo feito, e óbvio que a avaliação de produção, a avaliação da sua performance em decorrência, é ajustada pelo tempo em que ele está no programa. Volto a frisar algumas questões que são importantes, né? Porque os cursos regulares são cursos que recebem nota 3. Os cursos que recebem nota 3 ou mais, os cursos que recebem nota 4, eles têm a possibilidade de abrir o doutorado. Então, nós só podemos abrir o doutorado quando nós temos nota 4 ou mais. E aí pode acontecer de um curso nota 4 cair para nota 3 e, infelizmente, esse curso vai ter que fechar o doutorado e permanecer só com o mestrado. Então, aqui está um fluxograma do que é o processo de avaliação, com todas as suas deliberações e suas responsabilidades, desde o processamento de informação que é dado pelo programa, até a avaliação que é feita pelas áreas de avaliação, né, a preparação, desculpa, que é feita pela área de avaliação e principalmente pelos técnicos da CAPES, a avaliação propriamente dita, que é depois deliberada pelo CTC e depois o resultado dado pela diretoria de avaliação, e o período de reconsideração, na qual essa avaliação, esse resultado que foi chancelado pelo CTC, ele pode ser reconsiderado, né? O programa entra com uma reconsideração que vai ser de novo avaliado por uma comissão da área
e de novo avaliado pelo CTC, para depois ter seu resultado chancelado pela diretoria de avaliação. A isso ainda se cabe um recurso ao presidente da CAPES. Todas essas informações, elas estão, então, disponíveis sobre as fichas de programa, os resultados da avaliação na plataforma Sucupira, que já foi objeto de um curso aqui nas trilhas. E essas avaliações são importantes porque esse processo todo ele tem que ser transparente. Com essa avaliação, ou com esse sistema de avaliação, ficam dois grandes pontos, né? Para onde a gente quer ir com esse sistema todo? Durante muito tempo, nós pensamos em pós-graduação simples e unicamente para a formação de pesquisadores ou de professores para as universidades. Isso tem mudado de acordo com os desafios que nós encontramos hoje no país. Então, hoje, nós estamos trabalhando com um processo de formação de recursos humanos extremamente qualificados, de pesquisa qualificada para o desenvolvimento e para internacionalização da pesquisa no país, entendendo que esse desenvolvimento e formação de recursos humanos, nós estamos num mundo globalizado, e por isso que o ambiente de formação hoje que nós temos, o ambiente de pesquisa, ele tem que ser um ambiente que se estimule o conhecimento dentro da pós-graduação, que se quebre barreiras interdisciplinares e que se proponha, então, essa troca de dados nesse movimento de ciência aberta que nós temos, né? Só assim nós iremos começar, e se nós formos perguntar como é que nós atingiremos esses objetivos, é assim, através de um grande planejamento, unindo as nossas forças, as nossas fraquezas, as nossas oportunidades e ameaças, e a partir daí discutirmos para onde realmente nós iremos, e isso vai ser fruto de um próximo encontro nosso. Me coloco à disposição, espero que nós tenhamos mais momentos aí para discutir no Moodle. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro módulo. Abraço.